Salve, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Preficast, o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto. Nós temos para você um episódio a cada 15 dias. Antes de a gente começar, aqueles lembretes, né? Acione aí o sininho das notificações, inscreva-se no canal, compartilhe o link do nosso podcast nos seus grupos de WhatsApp para que o nosso vídeo possa ser recomendado cada vez mais para as pessoas que querem saber sobre tudo o que acontece aqui na cidade de Rio Preto, né? E o mês de maio tem bastante coisa relevante na área da assistência social e por isso a nossa convidada de hoje é a secretária de Assistência Social do município, Helena Marangoni. Tudo bem, secretária? Prazer recebê-la aqui. Tudo bem, boa tarde. Prazer é todo meu de poder participar de um programa tão importante como esse. Secretária, eu falei que nesse mês de maio a gente tem datas importantes, né, na sua área. Uma delas é o Dia do Assistente Social, celebrado em 15 de maio. O que foi preparado para esse ano, para essa comemoração? Conta pra gente. Olha, 15 de maio é um dia muito marcante para as assistentes sociais. É um dia que para nós é dia de luta, é dia de reflexão sobre a atuação da profissão. E a Prefeitura de São José do Rio Preto, pensando na importância da atuação dos profissionais, né, de serviço social da região, né? Lembrando que nós vamos fazer um evento regional, onde assistentes sociais e pedagogos irão participar. Nós teremos a temática, né, para falar de proteção social, para falar de defesa de direitos, falar da assistente social, da trajetória de muitas assistentes sociais que ajudaram a construir a política de assistência aqui no município. Que serão homenageadas também? Serão homenageadas. Nós teremos 12 assistentes sociais que se aposentaram, né, depois de um longo trabalho aí nessa política pública de tamanha relevância. Nós teremos uma pedagoga, porque também é um mês que se comemora o Dia do Pedagogo. Nós teremos essas homenagens prestadas pela Prefeitura, pela Secretaria de Assistência e principalmente o lançamento da trajetória da assistência social no município, do qual em dezembro nós faremos, no Dia da Assistência Social, nós faremos algumas publicações, teremos um material que provavelmente vai se tornar um documentário futuro para falar muito do trabalho todo que hoje é desenvolvido, mas que tem toda uma trajetória de pessoas que colaboraram muito com essa política pública. Uma outra data bastante marcante, secretária, é a comemoração dos 30 anos da Lei Orgânica da Assistência Social, né? A LOAS. A LOAS, que é uma lei orgânica que regulamenta muitos direitos, é uma lei que ela vem para a assistência social com a proposta, por exemplo, do benefício de prestação continuada, que é regulamentado através dessa lei. Então, a LOAS, para nós, também é uma ferramenta de defesa da população, de defesa dos mais vulneráveis, que é muito relevante. São várias coisas a se comemorar. Eu queria lembrar também dos 10 anos do lançamento do diagnóstico socioterritorial aqui em Rio Preto, né? O diagnóstico, que é uma ferramenta de planejamento, de estudo, e o próprio nome diz, né, uma ferramenta que diagnostica as principais demandas e necessidades da população através da metodologia que nós utilizamos, que São José do Rio Preto há 10 anos foi homenageado e nós ganhamos como melhor gestão do Brasil, como uma iniciativa do diagnóstico. Quer dizer, já fazem 10 anos que foi o primeiro e nós estamos revisitando temas de tamanha importância, como, por exemplo, a proteção das pessoas, de crianças, adolescentes, idosos, nos bairros do município. Secretária, só para as pessoas entenderem, esse diagnóstico socioterritorial, ele dá um panorama assim, bastante pormenorizado do município em cada uma das suas 10 regiões, né? Para que a partir daí sejam definidas políticas públicas, um melhor desenvolvimento de cada região de acordo com as suas necessidades, né? Com certeza. O diagnóstico, o que é muito importante nele, ele foi construído com a lógica da participação das pessoas, dos trabalhadores da assistência, de moradores dos bairros que foram até os CRAS, que participaram desse momento de reflexão, onde várias temáticas e várias políticas sociais foram pensadas. E aí um ponto que é essencial é a opinião das pessoas que
moram em cada um dos 10, né, das 10 regiões e que falaram sobre a sua vivência, sobre as ausências, sobre as necessidades e também sobre a importância de implementação de alguns serviços. Essa foi uma característica muito importante, né, dessa versão lançada agora em abril de 2023, resultado de uma extensa construção participativa, né? A participação da população foi maravilhosa e é um processo democrático e isso é muito importante, né? Secretária, ainda falando de datas importantes para assistência, o mês todo é conhecido como Maio Laranja, né? No qual acontece uma campanha muito importante. Fala para a gente um pouquinho mais sobre essa campanha do Maio Laranja. O Maio Laranja, na verdade, ele vem, né, para a gente da assistência, ele vem como um mês de combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Tem a campanha no Brasil todo, que é o Faça Bonito, então, que nós adultos, né, nós que trabalhamos diretamente aí com a proteção social, que a gente tenha o olhar sensível com relação a crianças e adolescentes, a sensibilidade para visualizar se existe algum indício de que temos crianças ou adolescentes sendo violados, né, tendo direito violado ou sendo violentados, e do ponto de vista da exploração sexual, que é um grande cuidado que São José do Rio Preto adota a todo momento, o olhar preventivo, que é para que nossas crianças não sejam violentadas, principalmente sexualmente, que é uma questão muito sensível e é uma temática que mexe muito com essa sociedade atualmente. E a proposta, então, é mobilizar, sensibilizar a sociedade para participar dessa luta, né, em defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes. Um ponto que chama muito a atenção é que o 18 de maio, ele surge justamente a partir da morte de uma menina, de uma criança. Araceli. A Araceli. Então, o caso Araceli, né, para quem quiser saber um pouquinho mais, foi um caso muito triste de um crime hediondo, né, em Vitória, no Espírito Santo, e onde, né, os criminosos, os que abusaram dessa criança, né, não foram presos e ficaram impunes. Então, é um dia em que a gente traz assim, uma reflexão de que é preciso que os adultos cuidem das nossas crianças, é preciso que a gente cuide do ponto de vista da proteção integral, mas principalmente com relação à violência sexual. Porque isso foi um caso muito emblemático acontecido aqui no Brasil, infelizmente, em 1973, mas a gente observa que, mais uma vez, infelizmente, são casos que continuam acontecendo, né? Então, esse tipo de campanha é muito importante para que as pessoas estejam o tempo todo atentas, né? Identificando esse tipo de problema, denunciando e também tomando ações para precaver para que não aconteçam, né, secretária? É importante a sociedade, que a gente tenha uma sociedade mais justa, que nós possamos cuidar das nossas gerações, para que o mundo seja, né, menos violento, menos agressivo. E quando você traz, né, quando nós falamos da questão do 18 de maio como uma prerrogativa de chamar a atenção e de mobilizar essa sociedade, é para que a gente possa se unir e dizer, não, nós não queremos que nossas crianças sejam vítimas de nenhuma violência, mas o despertar para a violência sexual remete para a gente uma grande responsabilidade enquanto sociedade. Por quê? Porque é importante que a gente preserve e entenda que criança tem que ser criança. Criança precisa brincar, criança precisa ir para a escola, elas têm que ser protegidas. E é importante que nós possamos respeitar, né, essa infância. E, nesse sentido, a assistência trouxe aí várias mobilizações nos territórios. E um trabalho muito bacana para esse ano é um novo recorte, inclusive, com um trabalho com as crianças na primeira infância. Então, as equipes do Centro de Referência de Assistência estão indo em parceria com a educação, né, nas escolinhas de educação infantil, fazendo um trabalho lúdico, pedagógico com as crianças, para falar, né, do toque, da importância deles também, né, serem ouvidos e trazerem, se algo estiver acontecendo. Porque a inocência da criança muitas vezes não permite até que ela identifique que ela está sofrendo a violência, né? A hora que ela percebe isso, muitas vezes já causou um trauma muito profundo, né? Então é importante que a criança também saiba, de alguma forma, identificar isso, né? Uma grande preocupação é isso, é que as crianças também consigam identificar, né, o que é o carinho,
o que é o toque, né, de carinho e o que realmente é a violência. Que isso, então, assim, é um olhar bem sensível, inclusive com os professores, né? E toda a mobilização junto com a saúde, a educação, as organizações sociais que atendem crianças e adolescentes. Então, é um despertar mesmo para que a gente preste atenção nas nossas crianças. Secretária, a gente falou muito de conscientização, de as pessoas estarem atentas. Uma coisa importante de a gente falar é que como as pessoas devem proceder no caso de crianças ou mesmo de famílias que estão em situação de vulnerabilidade, alguma coisa que seja detectada e que precise ser comunicada. Como é que as pessoas procedem? A quem que elas recorrem? É importante essa questão da denúncia, né? Falar um pouco de a quem pedir socorro. Tem um canal que é muito usado no Brasil, que é o Disque 100. O Disque 100 é fácil memorizar. Nós falamos muito, né? Na dúvida, qualquer mínima suspeita, Disque 100, faça a denúncia. A denúncia ela pode ser anônima, você não precisa se identificar. É um número que nós usamos muito, né, por conta da facilidade de guardar esse Disque 100. Então, é uma estratégia, uma das principais estratégias para comunicar as violações de direitos e a violência. No caso da sexual, é importante, Disque 100. E aí temos os CRAS, as unidades de saúde, os CREAS, enfim, qualquer suspeita, e vamos entender que qualquer suspeita é preciso ter a denúncia, porque a partir da suspeita é feito todo um trabalho, né, para proteger realmente essas crianças. Então, qualquer suspeita, Disque 100, faça a denúncia para que o caso possa ser acompanhado. Se não tiver, né, a violação do direito, melhor ainda, mas pelo menos colocamos no radar a preocupação e o olhar para esses casos. Falando sobre essa questão da violência, falando também da questão da vulnerabilidade social de uma forma mais ampla, mais geral, você citou o CRAS. O CRAS a gente pode considerar uma porta de entrada da assistência, né? Explica um pouquinho do trabalho do CRAS. O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ele é realmente, nós temos 13 no município, é a porta de entrada para várias demandas que surgem né, no CRAS. Por quê? Porque lá você tem a acolhida dos profissionais, você tem a equipe multidisciplinar, então temos assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, nós temos os educadores sociais que fazem todo esse atendimento, e aí a partir da vulnerabilidade. Então vamos falar, a palavra vulnerabilidade, né, ela é muito subjetiva, porém ela trata não só da vulnerabilidade, por exemplo, de renda. A de renda é uma das vulnerabilidades. Nós temos outras vulnerabilidades, por exemplo, que você tem pessoas aí que estão em isolamento, idosos residindo sozinhos, em situação de isolamento. Muitas vezes ele está vulnerável, né? A questão do abandono, do abandono, a depressão, né? O cuidado com essa convivência, os vínculos. Então, quando nós falamos de vulnerabilidade, é preciso entender que, para além das situações de renda, existem outros cuidados, né, com relação ao comportamento das pessoas e das famílias. A gente pode falar de maus tratos físicos, né, maus tratos psiquiátricos, o abuso sexual que a gente já falou, né, famílias ou integrantes destas famílias que fazem uso de substâncias psicoativas também, né. É uma série, é um leque muito grande, né. Quando nós falamos que as pessoas estão vulneráveis, né, a vulnerabilidade ela sempre remete principalmente a uma sensibilidade, é um alerta de que aquela família precisa ser olhada com atenção, com carinho, e muitas vezes a assistência ela não atua sozinho. Ela, inclusive, aciona a saúde, a educação, a Secretaria da Mulher, o Judiciário. Então, muitas vezes, essa vulnerabilidade ela até é uma prevenção para que a gente não chegue ao risco social de muitas pessoas. E nesse contexto da vulnerabilidade tem também a proteção social especial, né, através do CREAS também, que é um trabalho muito importante e como você já disse do CRAS, também é um trabalho multidisciplinar, né, que envolve diversos profissionais atendendo diversas demandas disso que a gente chamou de vulnerabilidade e que tem questões tão extensas, né, um leque tão grande. Esse leque da vulnerabilidade, do risco, da violação dos direitos na política social, né, na de assistência, os CREAS, que são os Centros de Referência Especializado, eles atendem
especificamente famílias e indivíduos que tenham muitas vezes os seus direitos violados. Por exemplo, as situações de violência muitas vezes são acompanhadas pelos CREAS. Os idosos em situação de abandono, em situação de risco, são acompanhados pelos CREAS. É um serviço especializado no qual nós temos assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais que atuam diretamente na defesa do direito de muitas pessoas. Secretária, nessa questão do auxílio às pessoas mais necessitadas, né, na busca dessas famílias em situação de vulnerabilidade, é importante a gente falar também do papel do cadastro único, né, que pode ajudar a garantir alguns direitos dessas famílias que são atendidas pela assistência. Conta pra gente um pouquinho, para quem ainda não conhece, você que está nos assistindo, o que é o cadastro único e quais os benefícios gerados para quem faz parte do cadastro único. Olha, o cadastro único, a gente sempre fala, né, e é muito importante ressaltar para a população, para que as pessoas tenham clareza, né, do que é o cadastro único. Ele é uma ferramenta, ele é porta de entrada para muitos programas sociais. Muitos programas que, inclusive, não estão na assistência. Inclusive, programas habitacionais, muitas vezes o recorte é a partir do cadastro único. Quem realiza o cadastro único é a Secretaria de Assistência Social. Através dos CRAS, nós temos uma unidade também de cadastro único que é realizada, né, que faz é uma central, onde é a central do CAD, que cuida de todos os cadastros do município. O Centro Pop também faz o atendimento para pessoas em situação de rua. Muitas pessoas recebem benefícios através do cadastro único. Então, você tem todo o leque de benefícios, seja do governo federal e do governo estadual, usa como base de referência esse cadastro único das famílias. Bom, são vários, né? A gente pode citar aqui Vale Gás, Bolsa Família, o BPC, a tarifa social do SEMAI também se enquadra. São vários benefícios. A energia, CPFL também, né? São vários benefícios. O cadastro único, ele é uma ferramenta de inclusão, né, aos benefícios, e muitos benefícios são balizados, inclusive, pelos critérios estabelecidos pelo cadastro único, que é a questão dos 3 salários mínimos, né, famílias até 3 salários mínimos que podem ser cadastradas, e aí cada programa tem o seu critério específico, mas tendo como referência o CAD único. Secretária, você citou uma coisa que é bastante importante, um tema bem atual e cuja discussão tem sido até certo ponto acalorada em alguns meios e alguns grupos, que é a questão do tema da pessoa em situação de rua, né? Nós tivemos, inclusive, a inauguração do Centro Pop em março desse ano. Conta um pouquinho para a gente o que faz esse espaço, o que é esse espaço e que tipo de trabalho vem sendo feito desde então. Olha, primeiro que realmente a pessoa em situação de rua, para nós da assistência, é o indivíduo com maior atenção, é o mais sensível, é que nos desperta enquanto profissionais, é uma atenção de extrema, né, de cuidado. Por quê? Porque a situação de vulnerabilidade, de risco que muitos se encontram, ela é muito alta. A questão do vínculo, né, a essência do vínculo familiar, dos vínculos afetivos, dos vínculos comunitários e sociais, muitas vezes ficam fragilizados. Então, São José do Rio Preto, ele é uma referência no atendimento a essa população. O centro de referência, né, especializado, que é o Centro Pop, para a pessoa em situação de rua, tem lá também assistentes sociais, psicólogos, educadores, tem todo um atendimento voltado para essas pessoas, para que tenham seus direitos garantidos, desde documentação, a acolhida na escuta, inclusive da relação com as famílias, a retomada dos projetos de vida, né, de perspectivas de sonhos que essa população precisa, né? Então, São José do Rio Preto tem, além do Centro Pop, nós temos uma rede de atenção à pessoa em situação de rua, em que compõe, por exemplo, a Casa do Cirineu, que é uma oferta importante, né, de acolhida, o albergue noturno,
que também tem um trabalho de extrema relevância. A Madre Teresa, que faz um trabalho, né, com essa população. Acabamos de inaugurar também a Pousada da Esperança, em parceria com a Lar São Francisco. Então, assim, a rede de atenção à pessoa em situação de rua em São José do Rio Preto é forte. E aí, lá no Centro Pop, nós temos também o Refeitório Solidário, que foi implantado como uma estratégia de oferta de segurança alimentar de uma forma mais digna e respeitosa, tentando, inclusive, minimizar as questões ambientais, né, que muitas vezes a distribuição na rua muitas vezes viola muito mais o direito do que exatamente você só dar comida, não resolve. Então, é uma estratégia que tecnicamente os profissionais também conseguem atuar, né, em parceria com as equipes. Mas existia alguma polêmica com relação a esse tipo de prestação de serviços, até por entidades não governamentais, voluntários, né? Muita gente querendo ajudar, mas isso feito de forma não centralizada e muitas vezes acabava não atendendo a expectativa daquele que está necessitado e gerando outros problemas também, né, secretária? É um tema bem sensível, né? Não é que é proibido, né, a distribuição da alimentação ou a caridade, que nós temos muitos grupos religiosos. São José do Rio Preto é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade, né, ela é solidária. Nós temos pessoas que fazem trabalhos maravilhosos, voltados para pessoas em situação de rua e outros segmentos sociais, mas o centralizar num refeitório solidário, para nós é uma estratégia de ter acesso a pessoas que buscam por alimentação inicialmente, mas que pode ter um trabalho social agregado. Porque a alimentação é uma necessidade mais imediata, né? A alimentação, o abrigo, mas tem todo um contexto por trás dessa situação que ele está em situação de rua, que também precisa ser trabalhado pela assistência social, e a alimentação faz com que essa pessoa vá até o Centro Pop e, a partir daí, esse trabalho mais aprofundado possa ser desenvolvido, né? Com certeza. Inclusive lá, para você ter uma noção, nós temos o consultório na rua, que é, né, a unidade de saúde que presta atendimento a essa população. Então, são estratégias, a alimentação é só a porta de entrada para que outros serviços possam ser ofertados para essa população. E é muito importante que as organizações sociais e que os grupos venham para o refeitório solidário para abraçar com a gente essa causa e dar mais dignidade nessa oferta da alimentação também. Secretária, uma coisa muito legal que tem no Centro Pop também, e outro dia eu atravessando a rua, eu vi uma pessoa empurrando um carrinho, catador de material reciclado e tal, e eu dei uma olhadinha no carrinho dele e tinha um cachorrinho dentro do carrinho dele. Então, você vê muitas vezes moradores em situação de rua que tem lá o seu companheirinho canino, né? O seu melhor amigo cachorro, e muitas vezes quando eles são recolhidos no Centro Pop, agora eles passaram a ter também um espaço pet para esses animaizinhos também de estimação do morador em situação de rua, né? O espaço pet, assim, primeiro que toda pessoa em situação de rua, eles são muito afetivos, a maioria deles tem mais do que um cachorrinho, eles cuidam muito bem, inclusive quando recebem o benefício, muitas vezes a primeira coisa que eles fazem é comprar a ração dos animais, né? Os animais realmente são um grande companheiro dessas pessoas. E pensando nessa realidade, no espaço, no Centro Pop nós temos o espaço pet, porque enquanto eles são atendidos, o cachorrinho fica ali, né? Tem toda uma retaguarda, né, de proteção para esses animais, mas é no sentido mesmo do cuidado e da dignidade da oferta dos serviços. Então, enquanto eles estão lavando roupa, muitas vezes, até porque tem mais de um cachorro, então para os cachorros não brigarem, né, não colocar em risco a própria vida do animalzinho, tem um espaço que é para oferecer proteção também. Legal. Secretária, eu queria falar também sobre os centros de convivência do município, que prestam um trabalho muito bacana também à comunidade. Fala um pouquinho para a gente, quantos são e quais públicos são atendidos por esses centros de convivência? Olha, os centros de convivência são espaços maravilhosos da Secretaria de Assistência Social, no sentido de ofertar
né, ambientes e estratégias de oficinas, atividades lúdicas, onde as pessoas se encontram. Então, são espaços em que eles convivem, em que despertam habilidades. Então, por exemplo, CCJ, Centro de Convivência da Juventude, onde nós temos lá a atuação a partir dos 12 anos, que é o início da adolescência, até 29 anos, respeitando o Estatuto da Juventude. Esse ciclo de vida no CCJ tem lá jazz, dança, canto, percussão, né? Então, tem várias atividades que são ofertadas para os jovens, estimulando, né, a convivência, o vínculo e a retomada, muitas vezes, de situações, inclusive de depressão. A pandemia trouxe muito, né? Muitas pessoas ficaram fechadas. Por exemplo, o Centro de Convivência do Idoso, que é o CCI, fica ali na Filadélfia. Os idosos amam. Nós temos cerca de 700 idosos referenciados nesse serviço. Os idosos que sofreram muito mais do que a maioria, né? Porque ficaram em situação de isolamento. Muitos idosos perderam seus companheiros, perderam filhos. E uma situação de isolamento mais rígida, né? Porque era o público mais vulnerável à doença, né? Então, ninguém deixava o pai, a mãe ou os avós sair na rua, porque... foram os primeiros, a serem protegidos, mas também, como efeito colateral, ficaram isolados demais, né? Isso causou muito sofrimento, causaram muitos medos, né? Porque os medos na sociedade, principalmente com o período, o medo da morte, o medo da pandemia, agravou muito as questões de saúde mental. Mas no CCI os idosos vêm para as atividades, tem sido a procura tem sido muito grande e é um espaço muito bacana para a pessoa idosa. Aí nós temos o Centro de Convivência da Família, lá no Solo Sagrado, e nós estamos iniciando outro trabalho lá no Parque da Cidadania. Então, são 2 centros de convivência da família que é para todos os ciclos de vida. Também são várias atividades, inclusive no do Solo tem a própria hidroginástica como uma atividade meio, né, para convivência e vínculo, entre outras ações. Então, os espaços de convivência são espaços de proteção social e para a defesa dos direitos, que as pessoas vêm para as oficinas e a partir da lógica da oferta da convivência e das oficinas, a gente descobre outras situações que são trabalhadas pela assistência social. Esse trabalho da assistência social dos centros de convivência, secretária, eu tenho até uma experiência pessoal com relação a isso, né? Queria contar para você também. Minha mãe é idosa, tem cerca de 80 anos e ela é um pouco relutante. Fala, mãe, vamos lá no centro social, né? Tem bastante atividade, né, para as pessoas da sua idade. Não quero. Acabei convencendo, ela foi. E quando nós chegamos lá, tinha assim uma série de idosos, alguns esperando a atividade começar, outros querendo se cadastrar no trabalho, na atividade, né? E enquanto ela aguardava, já houve uma interação ali, um bate-papo, uma falando o que ia fazer, a outra se interessando, e ela já começou a se assuntar. Eu sei que a integração dela já começou enquanto ela aguardava a possibilidade de começar a fazer as atividades. Então, para todos os públicos é muito importante, mas assim, eu tinha que dar esse relato pessoal, porque foi muito importante para minha mãe. Né? Ela encontrou ali companheiras, né? Companheiros, pessoas da idade dela, fazendo atividades adequadas à sua idade. Houve bailes, houve festa junina, carnaval, que eles confeccionaram máscaras. Então, ela levava coisa para casa para fazer. Então, realmente, isso gera uma sensação de participação, né, tanto do idoso, eu acredito que dos jovens, da família também, eles se sentem mais inseridos na sociedade e isso é muito importante, né, para a questão da cidadania. Todo o exercício, né, daquilo que ele tem de potencial. Então, o que é muito bacana no serviço de convivência é que o despertar, né, da vida, das condições de vida digna, a comunicação, você falou de né, quando eles se comunicam, quando eles compartilham das mesmas angústias, é um espaço de muita solidariedade entre os participantes. E assim, um ponto muito relevante é que nos preocupa muito a depressão, né? E a gente sabe que as ofertas como proteção, né, para essas condições, no serviço de convivência tem dado um impacto social muito positivo. Os depoimentos, os estudos mostram o quanto esses serviços têm protegido
muitos ciclos de vida, mas principalmente os idosos, né, do agravamento, do isolamento, do sofrimento. Então, é muito importante que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer, né? Inclusive lá tem alguns dias que tem a atividade de dança, que eles adoram, o canto. E o despertar, muitas vezes, para contar suas histórias, compartilhar, né, essas histórias vivenciadas. Às vezes nós fazemos uma integração entre os jovens e os idosos, em que os idosos contam como era a juventude em seu tempo. Então, são espaços que a sociedade precisa legitimar como protagonismo, né? Inclusive, para que eles sejam protagonistas da sua própria história, né? Secretária, muita gente ouve a gente falar dessa questão social, tal, tem vontade de ajudar. Para a gente encerrar, existe uma maneira direta de o contribuinte de Rio Preto ajudar em projetos aqui da nossa cidade por meio do programa Destinação Solidária, né? Ainda dá tempo de contribuir, né? A entrega da declaração de imposto de renda foi um pouco prorrogada, então as pessoas podem contribuir com os projetos sociais da nossa cidade. Atenção, através da Destinação Solidária. Fala um pouquinho para nós o que é a Destinação Solidária, para você que ainda não sabe, e também de que forma a assistência social também participa desses recursos. A destinação solidária, primeiro que é um ato de muita solidariedade. É importante que as pessoas entendam que quem destina para as organizações sociais, para os projetos sociais do município. Nesse ano, por exemplo, nós tivemos hoje 23 instituições que foram beneficiadas com projetos para crianças e adolescentes, 4 instituições que tiveram toda repaginada aí em vários serviços com relação aos idosos. Então, nós temos o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ligado ao CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que delibera sobre esse fundo, sobre a execução desse gasto, dos projetos. E aí nós temos o Conselho Municipal do Idoso, que delibera sobre o Fundo do Idoso, em que atendimentos, por exemplo, o Fundo do Idoso tem um projeto que ele circula em todo o município, que é voltado para a longevidade ativa, que é o estímulo realmente de idosos em ações culturais, artísticas, esportivas. E essa destinação, lembrando que não tem custo nenhum para quem destina, é realmente o abatimento do imposto de renda. Então, em vez desse recurso ir, né, ficar na União, ficar no governo federal, ele já fica no município, nos fundos especiais. Lembrando que todo o gasto, ele é cumprido todas as leis públicas, tem toda uma legislação, os critérios, a forma da transparência como esses recursos são utilizados. É extremamente importante saber que são ações sérias. Então, quando você destina de uma forma muito responsável, solidária e que respeita aí o recurso público do qual, né, a legislação prevê. Então, é um ato que é muito importante Rio Preto abraçar essa causa. É muito fácil, viu, gente? Converse aí com o seu contador, com a sua contadora. Pessoas jurídicas podem fazer a doação, pessoas físicas também podem fazer a doação. Existe aí uma série de critérios, né, percentuais adequados, que você conversando com o seu contador, ele vai te explicar direitinho, mas é muito fácil e muito importante para o município que estes recursos permaneçam aqui, porque ninguém melhor do que o município para saber onde existem as necessidades e de que forma aplicar esse dinheiro, né, secretária? O diagnóstico, por exemplo, ele é a base, né, do planejamento, inclusive para os conselhos. Esse diagnóstico, ele mostra para onde, né, precisa ir recurso, quais os serviços que precisam ser implementados ou implantados, os ciclos de vidas que precisam ser observados. Então, é importante que realmente a gente tenha essa oportunidade de deixar em São José do Rio Preto o recurso que é daqui. Você tem até o dia 31 de maio para entregar a sua declaração do imposto de renda e também fazer a sua destinação solitária. Muito bem, nós recebemos hoje aqui no Prefcast a secretária municipal de assistência social, Helena Marangoni. Secretária, muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui, conhecer um pouco mais sobre o trabalho da assistência social, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo também gostou muito das informações, né, e pôde entender como é que faz para ter acesso também a muito desse trabalho que vocês prestam. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço a oportunidade, dizer que a nossa função social, né, estar secretária de uma pasta tão importante no município
é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo, enquanto assistente social, também fico muito feliz de poder compartilhar do meu conhecimento e aproveito a oportunidade para parabenizar, né, os assistentes sociais, os pedagogos que também comemoram nesse mês o seu dia, lembrando que são momentos como esse que legitimam a nossa cidadania e a nossa capacidade de ter mais informações. E informação é conhecimento, né? E a partir daí a gente agradece muito por esses ambientes e espaços. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente que agradece, secretária. Esse foi o episódio de número 8 do PrefCast. Você sabe, a cada 15 dias a gente tem para você um episódio novo. Então, mais uma vez, lembrando a você, deixa o seu like aí no nosso YouTube da Prefeitura. Faça a sua inscrição também no canal do YouTube da Prefeitura. Compartilhe, mais uma vez, eu vou dizer para você, compartilhe o link do nosso podcast para os seus amigos, em seus grupos de WhatsApp, para que o nosso conteúdo possa ser recomendado cada vez para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente se encontra no próximo. Até lá.